Olá, esse vídeo é muito importante para você que quer ser um franqueador ou para você que já é um franqueador. É um daqueles vídeos assim clássicos que você tem que salvar aí para você poder ver e rever sempre que necessário, quando você estiver ali atuando na criação da sua franqueadora ou mesmo na gestão da sua franqueadora. Eu vou te apresentar aqui o conceito da franqueadora 2P10, tá? Então talvez até você já tenha ouvido falar, tenha visto alguma coisa, mas você não sabe a origem. A origem aqui é da nossa metodologia, tá? E por que é tão exclusivo e por que é tão diferente do que existe por aí? Porque normalmente as grandes empresas de consultoria, enfim, quando vão trabalhar, né, na formatação, na criação de uma franqueadora, elas tem um método que funciona e funciona bem para grandes empresas, que tem um grande capital, tem muito recurso, não tem muita pressa no retorno do investimento, né? Então tem um caixa ali muito forte para isso. A minha forma de trabalho, o meu público-alvo no meu curso e na minha consultoria são justamente empresas de um outro perfil, que são empresas de micro e pequeno porte que têm bons negócios e querem expandir, querem crescer. Então, quando eu faço uma consultoria para uma grande empresa, também a coisa até fica assim, a gente vai precisar disso, precisa daquilo, aluga uma sede, contrata X pessoas, a equipe para cá, a equipe para lá, e software, sistemas, tecnologia. O que eu vi no passar dos anos do meu trabalho, principalmente focando, atendendo ali empresas de pequeno porte? Que se a gente faz isso, essa franqueadora ela vai ter um custo alto já desde o começo e, assim, dificilmente ela vai conseguir ter sucesso, prestar um bom suporte para os seus franqueados e continuar saudável e lucrativa para o franqueador. Então eu precisei desenvolver um método totalmente diferente, que fosse exclusivo e personalizado para micro e pequenas empresas, e um dos grandes pilares deste método que eu desenvolvi é justamente a franqueadora 2P10, que eu vou esmiuçar aqui para você entender como que funciona. Primeiro, por que é 2P10? Porque são 2 pessoas para 10 franquias, para 10 unidades franqueadas, tá? Então, sempre no meu método vai ser assim. Então, puxa, eu vou começar a franquear. Qual que é a estrutura? Quantas pessoas que eu preciso? Que equipes que eu preciso? Você precisa ter 2 pessoas, porque são 2 pessoas até 10 unidades franqueadas. Então você está começando, vai ser você e mais uma pessoa, você e teu sócio, você e alguma pessoa que já faz parte da sua equipe, ou talvez até alguém que você contrate para te ajudar nesse processo de criação da sua franquia. Mas são 2 pessoas até você atingir o número de 10 unidades franqueadas. E daí, depois disso, você vai passar por um novo estágio, né? De 10, ou de 11 até 20 unidades. E daí você vai precisar de mais 2 pessoas. Então é sempre assim, 2 pessoas para cada 10 unidades. E o que é interessante? Que esse método, essa franqueadora 2P10, eu desenvolvi focado aqui nas empresas pequenas que eu atendo, dos meus clientes, nos meus alunos, só que hoje eu estou aplicando já esse método para franqueadoras grandes, franqueadores que estão com 50, 80, 100 franqueados e estão querendo entender e utilizar esse método. Por quê? A estrutura anterior de contratar muita gente e vai precisando gente, vai contratando, montando equipe, ela acaba transformando a franqueadora ali num elefante branco, com muita gente, com uma folha de pagamento alta, com uma estrutura alta e que acaba até dificultando a viabilidade, a lucratividade dessa franqueadora. E isso acaba gerando muitos conflitos aí, às vezes na rede, né? Porque a franqueadora está sempre ali com dificuldade para fechar as contas. Se a gente utiliza a franqueadora 2P10, isso muda de figura. Então por isso que grandes franqueadoras também estão adotando esse método esse conceito que eu desenvolvi para pequenas empresas. Então vamos lá, só que a franqueadora 2P10 não é só a questão de 2 pessoas, né, para cada 10 franquias, 10 unidades franqueadas, e tem outros aspectos que envolvem esse conceito, mas primeiro aqui, para você entender bem a questão das 2 pessoas, por que são essas 2 pessoas nesse primeiro momento, nesse estágio de 0 a 10 unidades, né? Porque é uma pessoa para
expansão, para vender franquias, para aplicar um outro conceito, né, que é desenvolvido dentro da nossa metodologia, que é a ópera da expansão. É como que eu capto franqueados, como que eu envolvo os franqueados, como que eu seleciono e como que eu vendo franquias. Então uma pessoa vai cuidar disso, vai cuidar da sua ópera da expansão, do seu processo de vendas, de franquias, de crescimento da sua rede. E a outra pessoa, ela vai cuidar do suporte para o sucesso do franqueado. Não adianta a gente vender franquias se esses franqueados eles não têm sucesso, eles não estão ganhando dinheiro. Então, essas são as duas pessoas, uma para expansão e uma para suporte. Ah, tá. E quando você tiver, né, passar as 10 primeiras, chegar na 11ª, daí são mais duas pessoas, mais uma para suporte, mais uma para expansão. Não é assim, tá? Vão sempre continuar sendo 2 pessoas para cada 10 franquias, mas daí eu tenho, dentro da metodologia, que daí já é um assunto, né, para lá, dentro do curso, a gente tem toda essa estrutura. Quando você tiver 11 unidades até 20, como que será a composição? Quem são dessas 4 pessoas? Quando você tiver com 30 unidades, são 6, né? 2 para cada 10. Então, teremos 30 unidades, 6 pessoas. O que vão fazer? Quais são os cargos que essas pessoas vão fazer? E assim, está tudo estruturado, né, até as 100 primeiras franquias, que daí a gente tem ali, então, 20 pessoas para 100 franquias. Então, esse passo a passo estruturado, o que cada pessoa vai fazer, quais são os cargos, as funções, o organograma dessa tua franqueadora 2P10, bem certinho para você não errar. A partir de 100 unidades, daí cada franquia vai tendo as suas particularidades e vai montando, mas daí você já está bem experiente, você já está dominando todo o processo de ser um franqueador, a coisa fica mais tranquila e fica até assim mais personalizado. Mas até lá, tem tudo bem estruturado quem são essas 2 pessoas. O que você precisa fazer? Você está começando agora, você vai começar agora? Saiba que você precisa ter 2 para ter as 10, que é uma de suporte e uma de expansão. E além disso, o que a gente vê na franqueadora 2P10? Que ela vai começar sem sede. Pô, não precisa montar uma sala, ter no escritório um custo fixo para essas 2 pessoas, é você e mais alguém que você já conhece, que já está na sua equipe, seu sócio, seu funcionário, né? Então, na franqueadora 2P10 você não começa com uma sede, não começa alocando uma sala, montando essa estrutura, tá? Ah, e como que eu atendo o franqueado? Quase tudo hoje é online, quase tudo é por videoconferências, reuniões, o envio de materiais por e-mail, por sistemas. E, né, pode acontecer uma visita, o franqueado quer ver o quê? Não quer ver a tua franqueadora, ele quer ver o teu negócio funcionando, o teu negócio operando, então você vai, né, ele vai poder recebê-lo ali na sua unidade, no seu negócio e se for até para fechar um negócio, quiser fechar presencialmente, hoje também, né, a maioria das franquias são vendidas totalmente à distância. Então, usando ferramentas baratíssimas, até gratuitas, para assinatura de documentos que têm validade jurídica. Então, não é necessário a presença. Mas, se quiser, ele quer ver o quê? Quer ver a tua unidade, quer ver o teu negócio. Então, você pode convidá-lo para convidar e você pode contratar ali um coworking, uma sala de reuniões por 1, 2 horas para você fazer esse atendimento para os potenciais franqueados para fechar o negócio, tá? E falando também, o que mais que compõe essa franqueadora 2P10? A questão de ferramentas, de software, de sistema de gestão da rede de franqueados. Você deve sim, né, ter um sistema de gestão ali do ponto de venda da tua loja, da tua empresa prestadora de serviços. Você vai fazer uma agenda de clientes, gerar os pedidos de orçamento ou gerar as vendas. Né? Para isso você deve ter um sistema assim, então talvez você já tenha. Se você não tiver, também existem várias opções no mercado, algumas aí bastante acessíveis, bastante interessantes e já com a possibilidade de a função, né, multiloja, multiunidades, em que você com o franqueador consegue gerar e acessar os relatórios dos seus franqueados. Isso é muito importante, então você vai ter que fazer isso. Mas falando do ponto de vista de franquia, de franqueadora, né, normalmente uma grande franqueadora você vai ter lá um sistema para um EAD, para disponibilizar os treinamentos, os conteúdos, os manuais, uma forma de comunicação com esses franqueados. E isso aí é muito válido, é muito positivo, mas normalmente isso aí você vai ter a partir de depois que você tiver lá a 11ª unidade. Do 0 ao 10 tem muitas ferramentas também que a gente vai destrinchando, tem outros vídeos aí que você pode utilizar ferramentas gratuitas para você começar a gestão da sua rede de franquias sem investimento. Resumindo tudo isso, o que você consegue já observar? O custo maior de uma franqueadora são as pessoas. E por isso que a base da franqueadora 2P10
são as pessoas, são 2 pessoas para cada 10 franquias. Então isso que você precisa aprender aqui e vai crescendo, sempre 2 para cada 10. E além disso, os outros custos devem ser sempre muito enxutos. Como não vai começar tendo uma sede, um escritório, não vai começar contratando sistemas aí caros de gestão de rede de franquias e EAD. Vai usar tudo do mais econômico possível e gratuito, que inclusive existe muitas ferramentas gratuitas e eu vou te mostrando por aqui. Se você quiser saber mais, deixa aí nos comentários, manda pergunta, interage aí na caixinha de perguntas do Instagram, que eu sempre estou disposto a te ajudar a contribuir para que você monte a sua franqueadora utilizando o nosso conceito da franqueadora 2P10 para que você tenha sucesso e lucratividade desde o começo da sua franqueadora. Beleza? Te aguardo aí no próximo vídeo e deixa os seus comentários, eu quero saber o que você tem de dúvida, quais são as questões que você tem nesse momento, nessa jornada para franquear o seu negócio.